Olá, caros amigos. Eu sou o Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de Bussunda, o gênio do humor que por tantos anos foi a alma do Caceta e Planeta e que, com sua irreverência, uniu o Brasil diante da TV. Esta carta traz grandes revelações, reflexões profundas sobre o que ele viveu nos bastidores da fama e principalmente sobre o seu acerto de contas com o mundo espiritual. Coisas que o grande público mal poderia imaginar sobre o peso de carregar o riso do país nas costas. Acredito que vocês ficarão profundamente tocados com seu relato. Esta carta foi psicografada pelo médium Sérgio Mantovani, na Casa Espírita Centro de Luz Santo Expedito, na cidade de Uberaba, MG. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso Centro Espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Senhores e senhoras, que a paz do Cristo esteja com todos nós. Escrevo-lhes não como o personagem que habitou as telas, as capas de revistas ou os palcos esfumaçados de teatros, mas como um espírito que, após longas e dolorosas jornadas pelo deserto de si mesmo, encontrou a fresta de luz necessária para compreender a extensão da vida. Sou o Cláudio, o Besserman, aquele que um dia acreditou que o mundo se resumia ao som retumbante da gargalhada alheia e que a imortalidade era algo que se conquistava com um contrato renovado em uma grande rede de televisão. Hoje, as luzes que me cercam não são de refletores e o silêncio que me envolve não é o vazio de um teatro vazio, mas a paz profunda de quem finalmente começou a perdoar e a ser perdoado. Minha transição foi um choque de realidade que nenhum roteirista, por mais criativo que fosse, conseguiria rascunhar. Eu estava na Alemanha, no centro do palco mundial. O futebol que eu tanto amava pulsava ao meu redor. A euforia da Copa do Mundo era o cenário perfeito para quem vivia da imagem, da celebração e da distração. No entanto, naquele quarto de hotel, enquanto o corpo físico reclamava um descanso que eu negligenciara por décadas, o fio de prata se rompeu. Senti um aperto no peito que não era apenas biológico, era o grito de uma alma que percebia, naquele milésimo de segundo, que estava partindo sem malas, sem piadas e, acima de tudo, sem créditos suficientes na contabilidade do amor. Ao fechar os olhos na densa névoa de Munique, não encontrei os portões dourados que a imaginação popular pinta. Encontrei o reflexo do meu próprio deserto. Fui tragado por uma escuridão que não é a ausência de luz física, mas a ausência de esperança e a presença sufocante dos próprios erros. Fui para o que muitos chamam de umbral. Ali, o tempo não se conta em dias, meses ou anos terrestres, mas em ciclos de agonia e lucidez que se alternam como ondas de uma maré pesada e cinzenta. Por que fui para lá? Por que um homem que dedicou a vida a fazer os outros rir mereceria a sombra? Essa foi a minha primeira pergunta, gritada ao vazio, recebendo como resposta apenas o eco da minha própria arrogância. No umbral, percebi que o riso que eu provocava muitas vezes tinha um preço que eu não computei na terra. Eu via, em projeções dolorosas de minha memória, os rostos daqueles que minhas piadas haviam ferido. Percebi que o deboche, quando desprovido de caridade, é uma arma que fere quem o dispara tanto quanto quem é o alvo. Vi que a minha vaidade, alimentada pelos aplausos, criara em volta de mim uma casca de orgulho que me impedia de ver o próximo como um irmão. Eu não era mau, mas era invigilante. Eu não era um monstro, mas era um homem que esqueceu que a fala é um dom divino e que o talento deve ser usado para erguer e não para derrubar, mesmo que a queda do outro gere uma boa piada e bons índices de audiência.
as sátiras, os estereótipos, o desprezo disfarçado de humor inteligente, tudo aquilo se transformou em pesos amarrados aos meus pés espirituais. Eu via o quanto havia sido negligente com a minha própria saúde, tratando o corpo como um descarte, e o quanto havia sido negligente com o coração dos humildes, que por vezes se viam espelhados nas minhas criações de forma grotesca. No umbral, você não é o que os jornais dizem, você é o que você fez os outros sentirem, e eu sentia o frio das almas que magoei. Passei anos, ou talvez séculos psicológicos naquela penumbra. O frio ali é o gelo da solidão profunda. Eu tentava fazer graça da minha situação, tentava usar o sarcasmo como defesa, mas ali não havia público. O único espectador era a minha consciência. Vi meus amigos continuarem o trabalho, vi a vida no Brasil seguir seu fluxo e a dor de não poder mais tocar as mãos de quem amava, de não poder pedir desculpas aos que ofendi, era uma tortura constante. Mas Deus nunca dorme, e a sua justiça é pedagógica, não punitiva. A dor tem um propósito, ela tritura o orgulho para que a humildade possa finalmente germinar. Certa manhã, se é que se pode chamar assim o momento em que a luz interna começa a vencer o lodo, eu me vi exausto. Não havia mais espaço para o Bussunda fanfarrão. Havia apenas o Cláudio, pequeno, faminto de paz e profundamente arrependido. Caí de joelhos no chão úmido daquele plano espiritual e pela primeira vez na minha eternidade eu não pedi para sair dali. Eu não reclamei da injustiça. Eu apenas sussurrei: Senhor, perdoa-me por ter amado mais a mim mesmo do que ao teu povo. Perdoa-me por ter perdido tempo sendo uma imagem quando poderia ter sido um irmão. Nesse momento, uma vibração diferente cortou o ar pesado. Vi um vulto aproximar-se. A princípio temi que fosse mais uma das cobranças de quem eu prejudicara. Mas não. A luminosidade que emanava daquele ser era familiar, era um grande amigo, um companheiro de riso e de trabalho que havia partido antes de mim e que, pela sua bondade e evolução, já trabalhava em esferas superiores. Ele não tinha mais a fisionomia cansada da carne, ele brilhava. Ele estendeu a mão para mim. Lembro-me do seu toque. Foi a primeira vez em muito tempo que senti calor. Ele disse apenas: chega de choro, Cláudio. O mestre te chama para o trabalho real. Ele me resgatou não por causa da minha fama, mas por causa do germe de bondade que, apesar de soterrado, ainda vivia no fundo do meu ser. Fui levado a postos de socorro, clínicas da alma onde enfermeiros do Cristo tratam aqueles que chegam da terra das sombras. Fui lavado de minhas impurezas, mas as cicatrizes da consciência permaneceram como lembretes necessários da minha humanidade. Hoje estou bem, moro em uma colônia de aprendizado, trabalho muito, estudo as leis de causa e efeito e tento auxiliar outros espíritos que, como eu, chegaram do mundo dos vivos embriagados pela fama e pelo ego. A vida aqui é rica, mas exige uma seriedade que eu, outrora, desprezava. Aprendi que o verdadeiro humor é aquele que cura, que traz luz à alma e que não precisa da dor de ninguém para existir. Mas o que mais quero dizer a vocês, através destas linhas, é sobre o poder transformador do perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, não levem mágoas para o túmulo. Não permitam que o ódio ou o ressentimento sejam as sementes do seu amanhã. O perdão é o oxigênio do espírito. Se vocês soubessem como a falta de perdão nos acorrenta a planos inferiores, vocês fariam fila para perdoar até o pior dos seus inimigos. Perdoem-se também. Não fiquem presos à culpa, pois a culpa paralisa, enquanto o arrependimento move e constrói. Jesus nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Na Terra, eu achava isso uma figura de linguagem. Aqui, eu sei que é uma necessidade matemática de sobrevivência. Se eu não tivesse recebido o perdão do Cristo e daqueles a quem ofendi com minha língua afiada, eu ainda estaria no frio. O perdão rompe as correntes da obsessão e do sofrimento. Ele é o único tesouro que vocês podem acumular e que não será destruído pela ferrugem ou pela morte física. A paz do Cristo não é a ausência de problemas,
mas a presença da harmonia no centro da alma, independentemente do que acontece fora. Busquem essa paz na oração sincera e na caridade silenciosa. A caridade que eu não pratiquei o suficiente porque estava muito ocupado comigo mesmo. Ajudem sem perguntar o nome. Amem sem esperar retorno. E usem as suas vozes para consolar e fortalecer os que caíram. Sinto hoje uma leveza que nenhum sucesso na TV me deu. O brilho da tela era pálido comparado à luz que sinto quando posso ajudar um irmão em agonia. O sucesso era uma máscara. A fraternidade é o meu verdadeiro rosto. Termino esta mensagem pedindo que olhem ao seu redor com olhos de misericórdia. O mundo aí fora está sedento de sorrisos verdadeiros, daqueles que nascem do amor e não do deboche. Sejam as ferramentas de Deus na construção de um mundo mais doce. Que o riso de vocês nunca seja uma espada, mas sempre um bálsamo. Peço perdão por minhas falhas a cada um de vocês que, de alguma forma, sentiu-se diminuído pelas minhas palavras no passado. Saibam que cada uma dessas falhas foi devidamente compensada em dores pedagógicas e em novos compromissos de serviço. Sigam em paz. O Cristo nos ama com um amor que a mente humana ainda não consegue medir. Tenham esperança, cultivem a alegria cristã e nunca esqueçam, a morte não existe. O que existe é apenas a mudança de endereço e a colheita inevitável do que semeamos no solo do tempo. Plantem amor para colherem luz, plantem perdão para colherem liberdade. Que a luz divina ilumine cada lar, cada coração e cada pensamento de vocês. No final, só o amor é o que conta. Todo o resto é apenas cenário que se apaga quando as luzes do teatro da vida se apagam e a verdade do espírito brilha. Com todo o meu carinho, agora e sempre, um irmão que aprendeu a amar o Cristo no silêncio do perdão. Que a paz esteja convosco. Ah, é? É. Porque foi o seguinte, a gente era super amigo, a gente era grudado. Muito grudado. No grupo, você era mais grudado? Mais grudado no Bussunda. No Hélio também, no Cláudio também, no Beto também, em todos. Mas eu e Bussunda, a gente tinha uma liga fortíssima. E aí, Copa de 2004, 2006, Alemanha, Bussunda vai para Alemanha. Eles foram, geralmente, eles eram muito sacanas, porque todo mundo queria ir pra Copa, claro, né? Claro. Aí eles iam e me deixavam aqui num estúdio com chroma key atrás, o Brasil inteiro jurando que eu tava na Copa e eu no Rio de Janeiro suando dentro do estúdio no Projac. Aconteceu várias vezes isso. E aí eu tava no Rio e eles todos na Alemanha, mas eu ia. Eu era casada com o João Suplicy na época, e o João ia fazer um show, tinha, sei lá, um Castelo de Caras, alguma coisa, sei lá, qualquer dessas, que o João ia e eu ia com ele, passar 4 dias durante a Copa. Nossa, lá na Alemanha. Agora que você falou, você sabia que eu trabalhei com os dois no programa do Brothers lá? Sim, claro, o João Suplo, ele é pai dos meus 2 filhos. Então, ele é o pai da Maria Luísa, ele é o pai foi roteirista do programa deles, lá Brothers, lá na RTV. Olha que maravilhoso. Maravilhoso, aqueles dois, aquela família inteira que eu amo, que é o Eduardo Suplicy, né, gente? Poxa vida. Pelo amor de Deus. Mas aí, voltando ao Bussunda. Aí eles estavam lá, na Copa do Mundo, eu e João de viagem marcada pra ir. 2 dias antes começou a me dar uma coisa. Eu sou super intuitiva, eu medito todo dia, eu tenho todo um outro lado, que as pessoas não sabem, mas eu sou muito, né? Tem uma história da família também, que vem do meu avô. Depois você vai ler isso nesse livro que eu te dei. Esse daqui? Tem essa história do meu avô, que era médium. Sim. E aí tem uma história com o Chico Xavier. Tem altas histórias. Quando eu era bebezinha, Chico Xavier encontrou minha mãe um dia, olhou, eu bebê no colo da minha mãe. Ele olhou, tirou uma reta, foi na minha mãe e falou: ó, Maria Paula vai ser muito famosa. Ele nunca tinha me visto, me chamou pelo nome. Maria Paula vai trazer alegria para esse país inteiro. Olha que lindo que o Chico falou isso. E aí, enfim, aí corta. E aí não acreditar no 30 anos depois, eu lá, sobrenatural, indo para a Copa da Alemanha, e começo a sentir uma coisa dentro do meu coração, cara, que era uma coisa tão pesada, tão ruim. Um aperto, uma coisa, Vilela, eu não sabia o que era. Um dia antes, eu falei: João, sabe o que? Eu não vou para a Alemanha. João, você tá doida? Como não vai? A gente tá com a passagem pronta. Vamos. Eu falei: não, eu não vou. Aí eu falei a seguinte frase: eu tô sentindo que vão precisar de mim aqui. Putz. Aí o João olhou pra mim e falou: tá doida, né? Foi. Sozinho, eu fiquei.
Aí, logo que ele foi, eu falei, caraca, pra que eu fiquei aqui louca? Meu Deus, eu queria estar lá com eles, mas sentindo aquela coisa esquisita. Aí, no dia seguinte, toca o telefone de madrugada. Hélio de la Penha, Ana Quintela, aos prantos, a mulher do Hélio, aos prantos. Maria, caraca, aconteceu uma tragédia, o Bussunda morreu. Eu falava, eu não acreditava. O Bussunda morreu, você precisa ir pra casa dele, dar a notícia pra Angélica e pra Juju. Foi você, então, que... Meu Deus. Caraca, e aí na hora caiu a ficha, eu falei, eu precisava estar aqui. Aí eu fui, e aí foram os dias mais difíceis da minha vida, das nossas vidas. E aí tem uma outra história também, paranormal, surreal, porque aí, na hora do enterro, o Rio de Janeiro tem uma coisa muito louca, que o cemitério é no meio de Botafogo, então tem prédio em volta tudo e aquele buraco do cemitério. E a gente estava lá, todo mundo dilacerado, de dor, tonto, sem saber direito o que estava acontecendo. E aí todo mundo ali, e aquela cova, né? E na hora que vão descer o caixão do Bussunda, no minuto que vão descer, só fogo de artifício. E o Rio de Janeiro inteiro gritando. Eu fico arrepiado até hoje. Nossa. No sincronizado. No minuto que ele desceu, o Brasil fez um gol. Vilela. Nossa. Vilela. País inteiro comemorou a passagem do cara. Caramba. Essas coisas não são à toa. Né? Não são à toa. Aí depois de 2 anos, eu fiquei grávida do Felipe. E quando eu tive a Maria Luísa, o Bussunda foi a primeira pessoa a chegar na maternidade, quando eu dei a luz. Antes do meu pai, antes de todo mundo, chega o Bussunda, deu um presente pra ela, que ela até hoje tem, dorme na cama dela, com tal de um boneco chupetudo, enfim. E aí começou a chegar a hora de eu dar a luz do Felipe, e eu comecei a ficar bolada. Como assim o Bussunda não vai estar? Como assim o Bussunda não vai nem saber que eu tive bebê? Que coisa louca, que vida louca. E aí briguei com Deus, briguei com todo mundo. Achei que era tudo, que nada fazia sentido, que era tudo uma presepada. Fiquei ruim. E aí foi chegando a hora de dar a luz, eu com uma barriga gigante. Geralmente 38 semanas, 39 semanas nada, 40 semanas nada, e eu tinha uma doula, elolessa, porque eu queria ter o parto em casa, enfim, eu sou toda, né, natureba, fui lá nas parteiras acrianas, enfim, porque eu acredito nisso, e aí depois a gente vai falar sobre isso também, que é um outro capítulo. Mas aí eu lá, não querendo fazer cesariana, aí estoura a bolsa, ai, graças a Deus, 41 semanas tive que fazer cesariana porque o bebê tava grande demais, mas porque no finalzinho o bebê só vai engordando, né? Poxa. E Felipe nasceu gigante, com 5 quilos. E aí, na hora que ele nasceu, daí a pouquinho chega a Angélica, a mulher do Bussunda, na maternidade. Aí meu coração expandiu, eu falei, cara, que fofa. Não, espera aí, que você não sabe de nada ainda. Aí eu falei, que fofa, ela deve ter sacado que eu devia estar triste e veio aqui me consolar. Ela entra, me abraça e cai aos prantos. Ué? Aí o Angélica, ela, porra, Maria Paula, você não tá ligada que dia é hoje? Eu, cara, não sei nem que mês, o bebê tava saindo pelas orelhas. Que dia é hoje? Ela, hoje é dia do aniversário do Bussunda. Nossa, nasceu no mesmo dia. Meu filho Felipe nasceu no dia do aniversário do Bussunda, com 5 quilos. Olha. Aí nesse dia eu falei, cara, claro que ele sabe, claro que seja lá onde quer que ele esteja, imagina, tá tudo certo. E aí, sabe, foi só aí que eu dei uma acalmada. Que aí já você 2 entendeu, anos depois da morte dele, porque foi muito difícil. Foi muito difícil, cara. Foi muito voltar a trabalhar depois, né? Fazer muito, o